Bom dia, tudo bem? Hoje é domingo. Gostaria de falar se você está gostando desse vídeo, está gostando do canal, tá bom? Do YouTube. Dá um like, dá um joinha, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, tá bom? Pode ajudar outras pessoas, tá bom? Escreve na timeline, ou seja, nos comentários, sua sugestão de tema, sua sugestão de tópico, alguma dúvida sua, tá bom? Que você quer tirar, tá bom? Eu vou fazer o próximo estudo sobre isso, tá bom? Deus te abençoe, viu? Vamos começar a lição? Em nome de Jesus? Então se inscreva no canal, se inscreva dá um like, tá bom? Até para o YouTube divulgar mais os vídeos, tá bom? A lição de hoje é 7, lição 7, 12 de fevereiro de 2023. Estevão, o Marte avivado. Estevão foi aquele que foi apedrejado, né? Porque pregava o evangelho e foi apedrejado. Ele viu Jesus em pé e tal, tá bom? Texto áureo. Mas se ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Esse quando ele foi apedrejado, tá bom? Ele viu Deus, Seu Jesus com braços abertos, tá bom? Em pé, à direita do Deus Pai. O céu abriu, ele viu seu Jesus em pé, entendeu? Em pé, recebendo ele na glória, né? Porque ele estava morrendo, tá bom? Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar sua glória. Então nós devemos, pela graça de Deus, devemos ser fiéis a Deus até a morte, tá bom? Ou até Jesus voltar, ou até a morte, tá bom? Devemos ser fiéis a Deus. Leitura diária. Segundo, Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e faz parte da igreja local, é a igreja do Senhor. Tá bom? Terça-feira, Isaías 43, 13. A vontade de Deus não pode ser impedida. Ou seja, a vontade de Deus tem que ser manifesta. Não podemos querer lutar contra Deus. Ai do homem que se levanta contra Deus. A vontade de Deus é suprema e acabou. Ele que manda. Ele que manda. Entendeu? Não podemos se achar lutando contra Deus. Tá bom? Quarta, Marcos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículos 17 e 18. Sinais de avivamento na igreja de Cristo. Nós temos sinais de avivamento. Esse trimestre estamos falando sobre avivamento. Sobre a descida do Espírito Santo sobre a igreja, sobre as pessoas, sobre a nação. Tá bom? Quinta-feira, Mateus 10, 16 a 20. Enviados aos lobos sob o poder do Espírito Santo. Aí Jesus diz assim: Jesus mandou discípulos, né? Vós enviados aos lobos, ou seja, aos lobos, porque como ovelha, né? Enviado aos lobos. Então, ou seja, somos enviados todos os dias. Não podemos amar a nossa própria vida. Não podemos amar a nossa própria vida. Temos que pregar o evangelho. Entendeu? Se caso a pessoa fala assim, colocar um revólver na sua cabeça, na minha cabeça, e falar assim: nega Jesus. Se você nega Jesus, eu vou te matar. Se eu não nego. Não nego esse Jesus. Não nego. Mesmo que ele te mate. Entendeu? É bom que você vá direto pro céu. Vai direto pro céu. Tá bom? Então, mas se você negar Jesus, Jesus disse assim: não, depois eu me arrependo, peço perdão. Não. Seu Jesus disse assim: aquele que me negar perante os homens será negado, eu negarei perante o Pai e perante os seus anjos. Isso é bíblico. Então não podemos negar Jesus, seja a face da morte, seja o que for, tá bom? Seja que alguma situação esteja passando, não podemos negar Jesus, tá bom? Sábado, sexta, Salmo 116, 15. A morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Até a morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Até a morte dos santos glorifica ao Senhor Jesus, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entendeu? Enquanto o ímpio
acontece coisas, as pessoas escandalizam com a morte do ímpio, a morte do justo glorifica o Senhor Jesus, tá bom? Até da morte, imagina a vida, tá bom? Sábado, Apocalipse 14, 13. Os que morrem em Cristo são bem-aventurados, ou seja, são felizes os que morrem em Cristo. Então nós devemos viver a vida como se fosse o último momento. Porque, não, eu sou novo e isso vai demorar para eu morrer e tal, não, mas a gente não sabe o dia da morte. Eu sabe, eu posso estar vivo aqui agora, amanhã eu posso estar morto, daqui a um minuto eu posso estar morto, entendeu? Eu posso morrer agora na gravação desse vídeo, entendeu? Talvez essa live eu posso morrer. Então, a morte é inesperada, entendeu? Temos que estar preparados todo o tempo. Todo o tempo. Se você tem alguma coisa para se consertar com Deus, seja um vício, pornografia, seja prostituição, adultério, seja droga, seja roubo, seja homicídio, se arrependa, peça perdão a Deus, que Deus vai te perdoar, tá bom? Leitura bíblica em classe, Atos 6, versículo 8 em diante. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, pregava o evangelho e fazia milagres, né? Através do Espírito Santo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, que é a letra maiúscula, né? Com quem falava. Atos 7, 54 em diante. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele estava cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos. Estevão disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, ou seja, Jesus, que está em pé, à mão direita de Deus, Deus Pai. Mas eles gritaram com grande voz, Jesus morreu, foi crucificado, e ao terceiro dia ressuscitou. Então Estevão teve a visão de Jesus ao lado direito do Pai. Ressurreto, Jesus venceu e ressuscitou à direita do Pai. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e remeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, Saulo que depois se tornou Paulo, o apóstolo Paulo. Que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Estevão falou, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Ele estava morrendo. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, intercedeu pelo povo ainda. Pediu misericórdia para o povo ainda. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu, ou seja, faleceu, né? Tá bom? Adormeceu, porque um dia Jesus adormeceu porque está vivo em Jesus. Adormeceu aqui para nós, mas está vivo em Jesus, está vivo no céu. Introdução. O assunto dessa lição é o martírio, ou seja, Estevão foi o mártir, né? Ou seja, foi uma testemunha que morreu pelo Evangelho. De Estevão, um avivado, herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança do Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Vai receber a coroa da vida, Estevão, porque foi fiel até a morte. Nós devemos ser fiéis até a morte. Independente de qual seja a situação, independente de que seja a
situação, o que estamos passando, estivermos passando, temos que ser feitos até a morte, tá bom? O testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. Estevão usado por Deus. O nome Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6, 3 e versículo 5. Versículo 3 e versículo 5. Claramente o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, Deus usava ele grandemente. Esse que é exemplo da pessoa cheia do Espírito Santo. Da pessoa que traz avivamento sobre o seu povo. Sobre a sua igreja local, sobre o Brasil, sobre o país, sobre a cidade, né? Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão. Ou seja, as pessoas se invejaram. E eram os religiosos da época. Os religiosos da época invejaram Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes, ou seja, crentes que creem em Deus, cristãos, como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Ou seja, que devemos rogar. Se você é cristão ou não, se você está vendo esse vídeo, é cristão ou não, vamos rogar a Deus, buscar a Deus para que Deus levante pessoas cheias do Espírito Santo para trazer o avivamento sobre a nossa nação, sobre nossa nação, sobre nossa pátria, tá bom? Em nome de Jesus, seja sobre os continentes, que Deus abençoe, levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para avivar as nações, a igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, ou seja, meios errados, meios de inveja, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, ou seja, estava debatendo com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios, a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas, que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Isso é mentira. Moisés não tinha feito isso, não. Estevão não tinha feito isso, não. Está lá em Atos 6, 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levaram-no violentamente ao sinédrio, para ser julgado, né? Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, Deus abençoou que viu a inocência de Estevão. Estevão tinha que estar fazendo nada de errado, pregando o evangelho só. E glorificando-se com sinais e prodígios. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Tá bom? A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz, incircuncisos, de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Ele está falando aos religiosos, as pessoas que seguiam a lei de Israel. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgaram-se enfureceram contra ele. Todavia, fiel à missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera no coração. Ou seja,
Você tem que expor a Deus a pregar o evangelho com autoridade. Com autoridade, com ousadia. Tá bom? Para isso você precisa ter encontro com Deus. Precisa ter encontro com Deus para pregar o evangelho. Né? Você precisa falar de Jesus. Fala de Jesus ao seu amigo, ao seu vizinho. Dá uma palavra de fé, de conforto, de consolo. Fala que Deus está no controle. Entendeu? Fala que vai orar, buscar Deus por ele, tá bom? Deus é bom, Deus é misericordioso e ouve nossas orações. A palavra do Senhor diz que a oração do justo tem muito valor aos seus efeitos. A preciosa morte de Estevão, cheio do Espírito Santo, após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou. Ou seja, tem pessoas que querem ir para o céu, mas não querem morrer, né? Já reparou? Tem pessoas que querem ir para o céu, mas não querem morrer. Estevão não temeu a morte. Pelo contrário, foi fiel até a morte. E Deus vai dar a coroa da vida. Está lá para Apocalipse 2,4. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Ou seja, busca a Deus no avivamento. Busca a Deus ser cheio do Espírito Santo. Se existe uma coisa na sua vida que você precisa mudar, mude. Peça a Deus mudar. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer me encher cada dia mais do Espírito Santo para pregar o Evangelho, como estou pregando a vocês. Se enche do Espírito Santo. Busca a face do Senhor para que Ele te use, entendeu? Para como instrumento dEle. E se for meio à morte, meio ao risco de morrer, se seja fiel até a morte, Deus vai te abençoar, a coroa da vida. Não negue Jesus, nunca não negue Jesus. Perante seus amigos, perante seus colegas. Você é cristão? Sou cristão. Você é fiel a Deus? Sou fiel a Deus. Não negue não. Não, sou não, tô nem aí. Vez que eu vou pra igreja, não, seja fiel a Deus. Fale sem timidez, sem vergonha, sem ter vergonha do Evangelho, tá bom? E Deus vai te honrar. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Com o fim de executá-lo, expulsaram da cidade. O apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, depois se tornou Paulo, né, apóstolo Paulo. E levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Ou seja, Saulo, perseguidor, de todo perseguidor, perseguido. Ele se tornou perseguido depois, apóstolo Paulo. Se tornou apóstolo Paulo depois. Saulo se tornou apóstolo Paulo depois. O perdão do martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. E apedrejar Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado, seja, perdoa, não cobre esse pecado que eu estava apedrejando, Senhor. Interceder pelas pessoas ainda. Nós temos que interceder pelas pessoas. Clamar pelas mesmas pessoas que nos caluniam, que nos faz fofoca no nosso nome, nós temos que clamar a Deus por ela. Pedir a Deus, orar a Deus por ela, tá bom? Pedir a Deus por ela, tá bom? E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, morreu. Que exemplo grandioso! Estevão ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes impute esse pecado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Preciosa é a vista do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Você venha clamar a Deus pelo avivamento, tá bom? Você vai clamar a Deus pelo avivamento. E se existe alguma coisa na sua vida que
você precisa de mudança, mude a Deus. Mude. Essa é a revista, tá bom, gente? Revista desse trimestre, tá bom? Que é Viva a Tua Obra. Tá bom? Deus te abençoe. Se você gostou desse canal, desse vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.